A diferença entre a variável importante e a variável que não é importante é justamente o resultado de todos estes estudos e os resultados que são obtidos a partir disso aí. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma observação. Enquanto o Cesolete estava falando, vocês perceberam o que eu estava fazendo? Então, como calcular a inflação? Quais são as consequências da inflação? Olha que interessante, o portal da G1 Economia, eles juntaram vários economistas. Aqui o Pedro Rossi é do Instituto de Economia da Unicamp, o Heron do Carmo, que é da Faculdade de Economia e Administração da USP, o Emerson Marçal, da Escola de Economia da GV, o Davi Simão Silber, do Departamento de Economia da USP, e o Alexandre Schwartzman, que é sócio-diretor da Schwartzman e Associados, e ex-diretor do Banco Central. E colocaram essa matéria aqui, falando o que é a inflação, como ela é medida, quais os efeitos, quais as causas, como os governos controlam. E tem vídeos, depoimentos aqui das pessoas, né? Tem um histórico da inflação. Olha que coisa interessante, quando o senhor falava aí, a gente está vendo aqui, ó, o Brasil chegou a ter uma inflação mensal maior que 80% ao mês. Isso chegou a 82,39% quando o Collor assume a presidência, né? Isso aqui na época, em março de 90, surgiu o plano Collor, né? O segundo plano Collor surgiu em janeiro de 91, com congelamento de preços, né? Itamar Franco subiu aqui, até que chegou o plano real em 93, e aí conseguimos cair com o Fernando Henrique em 95, a níveis bem baixos, né? Você nota que a inflação já foi um dragão muito difícil de combater no passado. E o medo que se tem dos seus pais que viveram isso, morrem de medo da gente voltar a ter um cenário inflacionário. Você sabe o que significa você ter 80% de inflação no mês? O que significa, gente? O que você ganhou hoje, você compraria uma certa quantidade de alimentos, certo? Daqui um mês, esse dinheiro é só 20%. Ele encolhe. Porque o alimento não encolhe, certo? Não. O valor do dinheiro perde-se assim, ó. Então há uma corrida desesperada para já transformar aquele recurso em bens e serviços no momento ali. Então começa todo mundo querer estocar carne, estocar alimentos. E aí o que acontece? A falta de alimentos nas prateleiras do supermercado. Porque eu tenho que comprar agora, porque no mês que vem eu não vou conseguir comprar, não vou ter dinheiro, o dinheiro não vai valer, não adianta botar o dinheiro. Mas o dinheiro vai crescer. A inflação é um veneno extremamente perigoso. Então, por isso que tem-se essa preocupação, né, histórica aqui. Quem viveu esse cenário aqui, vocês nasceram, talvez, chegaram a pegar essa época? Não, né? Vocês eram criancinhas, né? Vocês eram criancinhas, vocês não viveram isso. Então, como é medida a inflação? Aí, de novo, tem vários índices aqui, né? Cada um deles tem uma fórmula de ser medida, tem uma instituição responsável. Então, o IGPDI, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, calculada pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, né? Aí tem uma data para ele medir entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência. O IPCA é usado no Brasil como índice de inflação. Esse índice, o IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Como é que ele é calculado? Ele é calculado pelo IBGE, aponta mensalmente a variação, deixa eu aumentar aqui, vocês conseguem ver, a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos
das 11 principais regiões metropolitanas do país. Os preços são coletados em mais de 28 mil comércios visitados pelos pesquisadores. Então, todo mês, esses pesquisadores do IBGE vão nessas 11 principais regiões metropolitanas, dá para imaginar quais são, né? São as capitais brasileiras, certo? Então, é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, assim vai, Recife, e tem uma cesta de produtos. Eles vão ao supermercado e falam, quanto está custando o quilo da carne, quanto está custando o quilo do feijão, carioquinha, não sei o quê, quanto está custando o quilo do arroz, quanto está custando o macarrão, papapá, e levanta o preço desses produtos. Aí calcula isso em relação ao mês anterior, e aí eles fazem com essa ponderação que o professor Hector explicou aqui, de como que está variando os preços. Se vocês começarem a ouvir os noticiários econômicos, vocês vão encontrar coisas do tipo assim, o feijão foi o grande vilão do aumento da inflação há alguns meses atrás, né? Tinha até aquela piada, né? Que o pessoal falou, posso pagar em feijão? Porque o feijão estava adquirindo, né? Assim como o ouro, pagar em ouro, né? Aí tem o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? Isso aqui ele verifica a renda, variação do custo médio das famílias com rendimento entre 1 e 5 salários mínimos. Aí tem o IPCS, Preço ao Consumidor Semanal, tem o IPC da FIPE, e tem aqui um gráfico legal, como é feito esse cálculo da inflação, por amostra, cesta de produto, peso, comércio, na rua, entrega, os erros e finalmente os indicadores. Então, esse site do G1 eu achei muito legal. Quais os efeitos da inflação? E aí ele explica também, falou assim, olha só, o que você comprava, escolha um mês e um ano, aí você digita o valor aqui, quanto você precisa para comprar a mesma coisa aqui. Então eu não sei, vamos ver se funciona. Acho que aqui só tem até 2013, até 2013. Mas vamos colocar o mês de agosto de 2013. Agosto de 2013. O que você comprava no mês de agosto, deixa eu ver aqui, de 94. 2013, 93, vamos por 93, será que tem 93? Não, não tem. Você comprava com... Ver se funciona aqui. Essa calculadora. R$1. Não. A data final não está disponível. Então vou diminuir aqui. 2012, 2010. Vou diminuir aqui também. Pronto. Vou ver se agora vai. Você, com R$10,94, você comprava alguma coisa. Para comprar a mesma coisa hoje, você precisa de 33,36. Não é hoje não, em 2010, né? Então, esse efeito do preço crescer é aquele 1 mais F que o professor coloca ali. Certo? Cada mês vai crescendo todos os preços e tal. E o que acontece? Aqui ele dá uma demonstração. Se você tiver aqui R$50, o que você compra com R$50? Então aqui você compra 5 kg de pão, 6 kg de carne, 5 litros de leite, 4 kg de açúcar, 6 kg de feijão, 5 kg de 6 kg de arroz, 5 kg de café. Isso é o que você comprava em julho de 90. Em 2000, você compra só agora 1,8 kg de pão, 2,1 kg de carne, assim sucessivamente. E se você for ver em 2010, ó, está vendo, de 10 em 10 anos, o que acontece? O poder de compra do dinheiro cai. Isso está usando numa década, ou seja, os R$50 é como se os R$50 sobe, né? Você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos, certo? Então, o efeito disso é a diminuição do poder de compra das famílias, e isso impacta na saúde das crianças, que vai beber menos leite, comer menos carne, ter menos proteína, o cérebro diminui, não desenvolve, não aprende matemática no ensino fundamental, no ensino médio, chega na faculdade, medíocre, não consegue entender engenharia econômica. Está vendo? É o impacto da inflação lá.
Você vai falar que é brincadeira? Não é, não. Uma criança mal alimentada na infância não desenvolve o seu potencial na adolescência, e um jovem na adolescência privado de várias oportunidades, inclusive nutricionais, não vai ser um adulto com capacidade produtiva. Então, a inflação é um vilão, e ela machuca principalmente os pobres, porque os ricos têm como se defender. O rico pega o dinheiro, corta e se protege, faz investimentos e bota no CDI. Tinha um negócio chamado overnight, você lembra? Você pegava o dinheiro, você botava o dinheiro aplicado hoje, passava a noite, no dia seguinte você já tinha 10% a mais. Já pensou como é especulativo isso? Você não precisa trabalhar, você só joga o dinheiro vai para aquela loucura. Aí ninguém vai querer produzir bens, ninguém vai querer produzir serviços, porque só vale a pena jogar dinheiro. É especulação pura, não produz riqueza. Então, o choque econômico que foi feito lá quando a inflação estava 80%, 90%, foi para matar essa ciranda, porque quando ela começa, é como um câncer. Ele vai transformando as outras células da sociedade até que o corpo inteiro morre. Percebe? Então, inflação, causas da inflação. Está aqui, ó. De onde veio a inflação? Aí tem um gráfico também muito legal, ó. Vale a pena vocês lerem. Governo gasta mais que arrecada. A discussão que o professor Hector comentou aqui. Aí o governo gastou mais, mas ele não tem dinheiro, mas ele tem uma maquininha lá para fazer dinheiro. Então o que ele faz? Ele faz mais dinheiro. Se tem mais produto no mercado, o que acontece com o preço, o valor do produto? Cai, né? Por exemplo, época da mexerica. Você vai no Alvorada, um monte de mexerica. Você vai no Pilar, um monte de mexerica. Você vai no supermercado Padre Nicolau, tem muita mexerica no mercado. O que acontece com o preço da mexerica? Cai. Agora, se tem muito dinheiro, muito papel moeda no mercado, o que acontece com o preço do papel moeda? Cai. Significa que você precisa de mais papel para comprar a mesma coisa. O que é isso? Inflação. Está vendo? Uma das formas. E aí vai gastos públicos, ação de cartéis, custo de produção baixa, indexação, inércia. Tem uma série de fatores aqui que vale a pena ler com calma. E por fim, como os governos controlam a inflação. E aí vem as várias medidas, né? Tem medidas que são extremamente drásticas, a gente não quer rever, mas não. Por exemplo, congelamento do preço. Por exemplo, mudança do papel moeda. Era cruzeiro, depois passou cruzeiro real, depois passou cruzado, depois passou finalmente real, né? E isso são medidas artificiais para conter esse efeito psicológico que gera nas pessoas, que no fim gera um ciclo pernicioso que destrói a outra. Então, se vocês concordarem, eu vou colocar esses links para vocês lá no Moodle, para depois vocês entrarem e lerem. Mas veja, o tema da aula hoje é inflação. O que é a lição de casa para vocês? Procura aprender sobre isso. Como? Entra na internet, lê a respeito do assunto, conversa com seus pais. Vocês vão ver que eles têm uma história não muito agradável sobre inflação. Para nós, em engenharia econômica, como é que eu considero a inflação dentro de um fluxo de caixa futuro? A gente já subiu ali que a inflação é constante dentro do fluxo de caixa, né? O F lá é o mesmo valor, que é projeção, né? Você está pensando no projeto que você vai fazer, então vamos falar, vou colocar uma inflação de 10% ao mês aqui, ou 5% ao mês, ao ano, perdão, nos próximos 20 anos, e vou deflacionar o projeto, aí calcula a taxa equivalente. Então, tudo isso se resume em encontrar a taxa de desconto equivalente que permita você avaliar alternativas na mesma base. Perfeito, muito bem. Magnífico. Bom, realmente vamos reforçar essas palavras do professor Donato, porque
coisas como inflação não se aprendem de uma maneira, vamos dizer, linear. São, na verdade, fenômenos macroeconômicos complexos, né? E, como acabamos de falar, eu trabalho para analisar projetos com uma inflação futura, uma previsão de inflação. Essa previsão, evidentemente, quando é feita a longo prazo, tem um erro possível, tem incutido um erro considerável. Até porque, muitas vezes, nos sistemas econômicos, existem mudanças catastróficas, vamos dizer. Por exemplo, quem poderia dizer, no começo de 2013, que nós íamos chegar a 2016 em uma situação tão penosa como esta, quando todos os indicadores, e até as opiniões de muitos economistas, eram de que essa bonança que caracterizou o governo do PT ia continuar. Em que momento a boa letra, o bom critério que guiou, orientou o governo desapareceu? É muito difícil hoje em dia de explicar essa situação. Até pelo fato de que não vimos o que aconteceu, agora é bastante fácil dizer, olha, todos os sinais estavam já presentes em 2013. Já estavam presentes, era só interpretar e a gente ia prever esta crise. Mas por que então foram tão poucos os que falaram dessa situação a começos de 2013? Que eu lembro, são muito poucos economistas. E até a gente poderia dizer que esses economistas, na verdade, falaram isso porque sempre falam. Ou seja, existe o tipo de economista sinistrósico, que sempre está falando de situações terríveis. Por exemplo, hoje em dia, há até livros escritos sobre quando se vai produzir a grande devaluação do dólar, que o dólar não vai subir mais. Há vários economistas, inclusive de grande prestígio internacional, que estão falando isso. Então, o público em geral, quando vê que, por exemplo, o senhor Rubin prediz que o dólar vai cair, fala, este cara está sempre falando a mesma coisa. E começa a haver uma espécie de vamos dizer, uma espécie de déjà vu, uma espécie de situação a partir da qual eu deixo de acreditar em uma pessoa. Não porque a pessoa fale incorretamente, mas porque fala sempre a mesma coisa. Bom, como poderíamos nós melhorar nossa própria, porque, vejam bem, vocês como engenheiros futuros são formadores de opinião. A opinião pública, em geral, não se inspira democraticamente em todo o mundo. A opinião pública, em geral, se orienta em função de certos líderes, vamos chamar assim, embora a palavra não é muito simpática, que são os formadores de opinião. Então, como
futuros ou atuais formadores de opinião, vocês têm uma responsabilidade. O fato de poder formar opiniões não é uma benesse, é uma responsabilidade. Porque se você erra, isso vai ter consequências sobre a opinião pública muito maiores do que uma pessoa normal, particular. Então, é por isso, quem sabe, que alguém falou o seguinte: eu não acredito na economia, eu acredito no pensamento econômico. Ou seja, eu acredito que as pessoas podem pensar de uma maneira particular, de uma maneira especial, que chamamos pensamento econômico, e que, quem sabe, não seja mais que um bom senso sublimado, não é? Um bom senso muito elaborado das situações normais da vida diária. O economista não é aquele que conhece uma teoria, é aquele que consegue pensar e pensar uma situação usando como orientação básica critérios econômicos, que são, ninguém consegue contestar essa afirmação. Os termos econômicos são os termos mais importantes para a vida das pessoas. Não adianta a espiritualidade e coisas desse tipo, pelo menos na situação atual. Quem sabe o último foco de espiritualidade na filosofia aconteceu na filosofia hindu já 700 anos antes de Jesus Cristo. Havia pessoas que podiam viver do espírito dentro de uma sociedade, e eles não eram considerados nem piores nem melhores que os outros. Havia uma convivência de espírito e matéria que praticamente nunca mais aconteceu. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade consumista, uma sociedade baseada nas oportunidades de obter coisas. Não sei se isso é um progresso ou é uma, digamos assim, uma decadência. Ninguém vai saber. Tem os caras otimistas que pensam que o gênero humano vai poder, através da tecnologia, chegar a uma espécie de liberação em que realmente a espiritualidade vai voltar a acontecer, impulsada pela riqueza que produz a tecnologia. E outros que falam que quanto mais o homem vira consumista, mais se aparta e mais incapaz resulta de aceder a essa fonte de conhecimento que, na época, criaram toda uma posição filosófica que nunca mais voltou a acontecer. Enfim, não vamos a virar agora filósofos, mas às vezes é importante, não é? Poder discutir a economia não apenas em um marco, digamos assim, matemático, em um marco científico, para falar melhor, e, por outro lado, nós podemos ver a economia como a própria definição do termo, não é? A economia é um vocábulo grego que significa, no fundo, a manutenção do lar. Ou seja, como é que a gente mantém um lar? Então você vê que é bem modesto e bem simples, bem direto o aspecto básico da economia. Se nós recorremos hoje em dia, temos recorrido à matemática para poder explicar a economia, é porque realmente isso é importante e isso se adequa à sociedade atual, às estruturas sociais que hoje existem,
se adequa também e é muito importante ao nível de tecnologia a qual nós temos chegado, e aparentemente esse é um processo que não tem fim. Até que a gente pensa quanto consome esse sistema de recursos, por exemplo, naturais. Será que a atual sociedade tecnológica de alto consumo pode subsistir em um mundo com recursos limitados? É uma questão. Nós vamos ver depois que economicamente também essa questão é importante. Isto é, eu posso medir hoje em dia o que chamamos de externalidades, ou seja, o impacto da produção de bens na natureza e qual é o consumo irreversível que produz uma sociedade de consumo, para poder entender se essa sociedade é sustentável ou não. Por isso a palavra sustentável virou tão importante. Em última análise, o que quer dizer é que se as condições atuais prevalecessem, daqui a 100 anos, como estaria a situação? Por exemplo, a temperatura do planeta. Pensando no aumento de consumo, nós temos aumento de CO2. Aumentando o CO2 na atmosfera, aumenta a temperatura. Nós sabemos que o aumento de temperatura não é, ou seja, se eu penso que por assim falar, a entropia do planeta não é limitada, e essa entropia não pode sustentar um crescimento da temperatura como o que está atualmente, e que, por exemplo, em 2050 nós vamos ter já consequências econômicas gravíssimas, como, por exemplo, a praticamente desaparição de um conjunto de grandes cidades que são litorâneas, porque o mar vai subir. E vemos quanto dinheiro e quanta tecnologia se precisa para resolver esse problema. Fazendo uma Nova York no Planalto, para assim falar, porque vai ser perdido tudo. Nós chegamos à conclusão de que economicamente não funciona. Então a sociedade não é sustentável. E quem sabe, mais importante do que a inflação, mais importante de tudo seria pensar que o fenômeno da inflação, que como falou muito bem o professor Bonato, é um fenômeno maligno, mas será que a gente não pode perguntar-se se todas essas malignidades, inflação, fome, etc., não são um resultado de nossa estrutura social, e que o único culpável somos nós mesmos? É uma coisa que temos que pensar e discutir. De qualquer maneira, aos efeitos práticos, eu volto a repetir, nós podemos isolar-nos de toda essa problemática e pensar que, escolhendo corretamente os dados e levando em conta o horizonte em que um projeto é considerado, se 10 anos, 20 anos, eu poderei tomar decisões racionais com respeito a que curso eu devo tomar em uma empresa, em um projeto, ao longo do tempo para obter um máximo de benefício. Então, essa seria, vamos dizer, uma questão importante de levar em conta. Isso é que nós vamos fazer na próxima aula, se Deus quiser, quando nós vejamos alguns exemplos, tanto de inflação como de deflação. Porque nós estamos tão apavorados por a inflação que perdemos de vista a malignidade da deflação. Nós vemos povos, como por exemplo o Japão, que tem uma estrutura social extremamente estável, uma educação que está entre as melhores do mundo ocidental, que tem todo uma tecnologia super desenvolvida, e entretanto há, hoje em dia me atreveria a dizer,
mais perto de 20 que de 10 anos em que não cresce. Não decresce, mas também não cresce. Se eu imagino que um equilíbrio que não se move nunca é a morte, isso é. Por quê? Todos os indicadores macroeconômicos estão falando que o Japão deveria crescer e deveria criar empregos e deveria aumentar sua influência no mundo. Entretanto, como volto a repetir, a partir de uma crise que houve em 1990 e alguma coisa, o Japão deixou de crescer, congelou suas exportações e lentamente, embora hoje em dia se possa dizer que viver no Japão é extremamente seguro, estão aparecendo sinais de que a sociedade está também começando a aparecer violência, a aparecer seitas e a aparecer exatamente os mesmos males que acontecem em outros lugares. Se nós pensamos que o Japão foi um dos países que adotou o budismo como religião, na hipótese de que o budismo seja uma religião, embora não tenha Deus, mas se considere uma religião, esse budismo, o budismo Zen, que é o que se pratica no Japão, não foi capaz, com toda a sua espiritualidade, não foi capaz de corrigir esse modelo social consumista que adotou o Japão naquela época. E hoje em dia a reação do Japão, que é de ter medo do consumo e ter medo do futuro, é o que está dando lugar a uma situação que aparentemente se poderia dizer, não, o Japão não muda, maravilha, está tudo bem. Mas se a gente analisa macroeconomicamente a situação, vai ver que quanto mais tempo se mantém esse equilíbrio, mais existe o risco de uma ruptura violenta e súbita dessa ordem econômica. Então, isso é o que nós então vamos fazer, vamos adotar os melhores dados que sejam possíveis, vamos levar em conta nesses dados todos os aspectos que sejam importantes e vamos então tratar de resolver problemas com as decisões mais adequadas à situação. Vejam bem, há um aspecto que a gente não nomeou ainda, não falou ainda, mas tem muito a ver com todos estes problemas, que é a incerteza. Vejam bem, a economia como uma ciência ou arte, como você quiser, que tenta predecir o que vai acontecer com um projeto ou com uma decisão, tem que pensar o seguinte: toda decisão se projeta para o futuro. Eu não posso decidir fazer uma coisa no ano 1950, porque esse ano já passou e eu, infelizmente, não posso mudar o que foi feito.